pedimos a presença da poeta, formadora em artes cênicas, produtora de cinema e teatro, escritora, publicitária, Paula Benck, que falará sobre o tema Poesia Multimídia, Paula Benck e seu livro Zoom e Zoom Out. Por favor. Primeiro eu queria agradecer o fato de vocês estarem aqui 9 horas da manhã no domingo, né, para a gente poder conversar. E como domingo é dia de missa, e eu vou pedir as forças das divindades para que eu possa dar o melhor de mim para vocês, então eu vou dizer a prece e a poesia, que é um poeminha prece. Prece a poesia. Água dos meus fluidos, vivas entranhas, perfumada, inodora, insípida, saborosa, incolor de arco-íris, és fantástica façanha. Mata a sede de amor do teu lago trovador. Água dos meus fluidos, vivas entranhas, perfumada, inodora, insípida, saborosa, incolor de arco-íris, és fantástica façanha. Mata a sede de amor do teu lago trovador. Água dos meus fluidos, vivas entranhas, perfumada, inodora, insípida, saborosa, incolor de arco-íris, és fantástica façanha. Mata a sede de amor do teu lago trovador, do teu lago trovador, do teu lago trovador. Então, eu queria colocar a ideia de ladainha. Então, eu multipliquei a minha voz e repeti. Tive a ideia de ficar repetindo, como a gente repete num terço. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Então, aí a gente já começa a entender o que é multimídia. Aí, depois pode passar, Bila. Queria esclarecer um pouquinho o que eu faço, né? Porque é uma profissão um pouco diferente essa de diretora multimídia. O que é isso, né? Então eu queria explicar para vocês o que é diretora multimídia. O diretor de teatro, na verdade eu chamo, o Alex, que é meu consultor de marketing pessoal, disse que eu devo dizer diretora de teatro e novas mídias, porque multimídia é um termo que fica muito vago. O diretor de teatro, vocês já sabem, né? Aquele que concebe, é o primeiro intérprete de uma obra. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, todo mundo conhece a peça aqui Romeu e Julieta, né, do Shakespeare. E vocês diriam que é uma peça de amor ou uma peça sobre ódio? Sobre ódio ou sobre amor? Amor e ódio. Pode ser vista como uma peça de amor ou como uma peça sobre ódio, ódio entre as famílias, né? Então eu faria, se fizesse Romeu e Julieta, eu reforçaria o ódio, né? Na verdade, para mim, aqueles dois adolescentes enlouqueceram diante do ódio daquelas duas famílias, né? Porque chegar ao ponto de se matar é porque deviam estar muito carentes, muito doentes. Então, isso é o que eu acho. Então, o diretor, ele sempre tem uma opinião sobre uma obra e ele acaba concebendo toda a obra, o tom da interpretação, a luz, o figurino, em função do seu próprio pensamento, da sua própria concepção. Então, aí o meu livro carregou essa ideia de concepção de obra. A gente concebe o espetáculo. O autor, o dramaturgo, ele escreve, ele é responsável por escrever a peça, mas o espetáculo é do diretor, é a nossa obra de arte. E acho até que fui para a poesia porque eu sou muito dependente, eu dependo dos atores, eu dependo dos técnicos, eu dependo de todo mundo. Ele não é maestro sem os músicos não é nada. Então a poesia me fez ficar independente, era eu e a caneta e o papel, na verdade o computador, né? Eu não sou muito de escrever na mão, mas mais computador mesmo. E aí dentro desse meu trabalho de teatro, eu criei Teatro dos Sentidos, que esse é meu principal trabalho. E o que é o Teatro dos Sentidos? É uma nova poética teatral. Teatro dos Sentidos foi concebido por uma plateia de cegos. Eu percebi que o cego é o único que não entende totalmente uma obra encenada. Quando tem cenas mudas, ele não entende. Tem que ter alguém do lado dizendo o que está acontecendo. E eu queria, então, conceber uma forma de fazer teatro para eles. E como é que nós fazemos? A gente faz adaptações do texto, cria narradores que narram com forte carga interpretativa e temos atores provocadores. A gente divide a plateia em vários grupos de 10. Não existe o palco italiano. Nós estamos aqui como se estivéssemos no palco italiano. Eu aqui na frente, no palco, e vocês todos aí. Então, não existe isso no Teatro Sentidos. A gente divide a plateia em vários grupos de 6, 10 e temos os atores provocadores dos sentidos remanescentes.
Então vocês sentem, vocês que eu digo porque existe a plateia de olhos vendados também. Se vocês forem assistir, a gente venda os olhos e a imagem se dá aqui dentro, né? A intravisão, como a gente chama. Então a gente tem esses atores provocadores que provocam o sentido olfato, tato, paladar. Então, se for assistir o Teatro Sentidos, você vai ser surpreendido com cheiros, com sensações diferentes. Você vai construir a personagem do seu jeito, da sua maneira. O mocinho da história, você vai recorrer à sua memória. Então, é uma coisa bem diferente. E por isso eu comecei a fazer carreira internacional, porque foi uma criação nossa, né? Brasileira, tenho muito orgulho disso. Então, esse é o Teatro dos Sentidos. E acho que o Teatro Sentidos tem muito de poesia, no sentido de que quando a gente faz teatro para desvendar alguma coisa, para revelar algo novo. Então, de alguma maneira, a gente está dizendo que a plateia está cega. Então, se eu chego a essa ação de cegar a plateia, quer dizer, claro que eu faço para os cegos, mas vocês, no caso, entrariam vendados, eu tô reforçando, eu tô usando uma metáfora, né, dizendo justamente, olha, alguma coisa aqui vai ser revelada e o quanto que a visão faz vocês não perceberem todos os outros sentidos. Então nós tivemos 13 anos que eu trabalho nesse projeto e pela primeira vez nós fomos contemplados com o patrocínio da Caixa Econômica, a CEMIG. E nós fomos a maior bilheteria da Caixa, do Teatro de Arena da Caixa nesse ano. Primeira vez que a gente se apresentou para um público comum. E foi uma surpresa muito grande, porque nós fomos a maior bilheteria e voltamos logo em seguida. A CEMIG vai nos repatrocinar. E o mais interessante é que quem esteve muito presente foram justamente os videntes, né? Os vendados. Que ficaram muito impressionados com como é possível o cego ter uma vida comum e como eles não enxergam com os outros sentidos. Então, eu estou muito feliz, esse é um período de muita alegria por ter conquistado isso, porque antes eu era tida como louca, né? Que louca é essa que vai cegar todo mundo? Vai fazer um teatro todo mundo de venda? É louca. Louca, louca, louca. E depois que dá certo, eu sempre... Aí fala, nossa, ela é muito inteligente aquela moça, mas antes a gente é louca, né? Ainda mais eu loura, aí que é louca, tá pirando na batatinha. Enfim, o que mais? Sim, o movimento Letras Poéticas também, que foi muito importante para mim, foi quando eu tenho trabalho de militância poética, assim como o Eduardo, né? A gente é militante, o coronel diz que eu ando feito general, mas como quê? Viking. Como viking. Mas é a ideia da militância mesmo, a gente tem que... E poesia, assim, a gente tem a parte bonita, mas tem a parte de muita luta também, né? Então o movimento Letras Poéticas surgiu do encontro entre João Luiz de Souza, que hoje faz o Corujão da Poesia, que é um dos maiores eventos do Rio de Janeiro. Começou sendo uma vigília poética, começava meia-noite. Vocês verem como é difícil estar 9 horas da manhã aqui. A gente está acostumado a começar meia-noite fazendo vigília poética e vai até as 6 horas da manhã. Então eu e o João nos encontramos. O João ele é assessor cultural do Universo e a gente começou a se encontrar, coisas da poesia, encontros, né? A gente começou a se encontrar todos os dias, durante uma semana, todos os dias, em todos os lugares. Então a gente ia num evento institucional do Senac, estava lá o João e eu. A gente ia pro café no Leblon, eu ia pro café no Leblon, estava o João lá. Eu fui assistir uma estreia, estava o João lá. Aí teve um momento que o João me parou e falou assim, vem cá, quem é você? Eu falei, eu também não sabia quem é você, porque que história é essa que a gente se esbarra o tempo inteiro? E o João é gordinho, negro, ele todo espalhafatoso, chama muita atenção. Então a gente se percebeu e a gente conversou. Eu falei, olha, eu sou diretora de teatro, mas estou numa fase que acabei de escrever muita poesia. Eu falei, mas eu também sempre quis fazer um evento de poesia, vamos fazer juntos. E daí concebemos o evento, o Movimento Letras Poéticas, que também foi um evento de muito sucesso. Assim, a gente tinha uma plateia de 300 pessoas, a gente fazia de 15 em 15 dias, e era um evento muito especial, porque por eu ser de teatro, ele tinha uma concepção, um formato diferente. Eu estava muito preocupada com a plateia, porque quando a gente não dirige os atores, a gente dirige os atores para que, na verdade, a gente dirija a plateia. A
A gente está o tempo inteiro pensando em conduzir a emoção da plateia. Então, eu pensei no formato para que a poesia ficasse palatável. Eu tinha muita preocupação de que, falando poesia, a poesia cria muitas imagens. E que, falando poesia sem parar, o público ficasse cansado de pensar, de criar imagens. Então, eu imaginei seria interessante, entremeando os poetas, que a gente tivesse números de dança, de fotografia, como vocês fizeram aqui, já começaram com Doutores de Alegria, olha só que coisa maravilhosa. Já ficou um clima, né, up, que a gente se contagiou com aquilo, foi maravilhoso. Então, seguindo essa linha, nós tínhamos esses artistas todos. Até porque também o diretor trabalha sempre com o iluminador, com o cenógrafo, com outros artistas. A gente dá a linha e eles nos acompanham. Então, eu, acostumada a trabalhar com vários artistas, com o trabalho de criação coletiva, convidei essas pessoas para que participassem. Então, bota outro. Então, o formato era mais ou menos o seguinte. A performance de abertura com projeção de fotos e biografia do poeta. Nós sempre tínhamos um poeta homenageado. Por quê? Eu e o João não éramos conhecidos. Então, quem é que vai no nosso evento? No Rio de Janeiro tem milhares de eventos de poesia, tem 300 peças para você assistir, cinema, era muita competição. Então, como ninguém nos conhecia, a gente quis chamar através do poeta homenageado. E assim eu seguia na minha linha de diretora de teatro. Eu estava sempre mergulho no universo de um autor. Né? Se eu faço Romeu e Julieta, eu mergulho no Shakespeare. Então, se eu faço uma homenagem a Vinícius de Moraes, eu vou mergulhar no universo do Vinícius de Moraes. Então, e aí o que a gente fazia? Pesquisas na internet, fotos do poeta, e também buscava uma breve biografia, porque as pessoas chegavam no evento e já sabiam quem era o poeta, já sabiam suas dores, sua inspiração. Esse primeiro momento, gente, vai ser mais informativo. Eu acho bacana trazer essa experiência dos nossos eventos no Rio, para ter essa troca com vocês. Depois a gente fala mais de poesia. Então, apresentação intercalada de poetas com interferência ou não de DJ ou VJ, ou instrumentos musicais fazendo pontuação, justamente para dar dinâmica. VJ, não sei se vocês conhecem, você deve conhecer, né, VJ? Então, o DJ, vocês sabem que é aquele que opera a música, que faz mixagem e tal. Então, em alguns momentos a gente tinha os VJs que interferiam, pontuavam na performance do poeta. Ou o VJ também faz isso com imagem, projeção de imagens. Que mais? Apresentação envolvendo leitura de poemas por personalidades de outras áreas das artes, assim como a área da filosofia, psiquiatria. Quer dizer, não só poetas estariam se apresentando, né? Outras pessoas também poderiam ser nossos convidados. A gente tinha muitos psiquiatras, até porque falavam não só poesia, mas falavam um pouco do perfil do poeta. Entre uma apresentação e outra dos convidados, exibição de pequenos vídeos poéticos, dança, fotografia, slides, desenho ou gravuras, poemas encenados por atores e outros números como Voo Cego. Quando eu fiz a homenagem ao Walt Whitman, eu até comentei com o coronel hoje no caminho, né, com legenda, que eu descobri na internet, imagina, Walt Whitman, a voz gravada dele. Não dava para entender direito o que ele falava, mas você percebia a cadência da fala dele. Então a gente apagava as luzes e assim, vamos agora escutar a voz do poeta. Então a gente criava muitos jogos poéticos, lançava um verso, aí depois passava o papel e a gente fazia o poema em conjunto. Então a gente estava sempre criando alguma coisa para tornar o evento dinâmico. E a apresentação era sempre muito informal. A gente falava também no dia a dia. Então a gente parava, no momento que o poeta entrava, as pessoas estavam aliviadas para poder ouvir poesia. Eu digo aliviada pelo seguinte, na dramaturgia a gente diz que quando a gente faz uma tragédia, a gente tem que ter um alívio cômico, porque ninguém aguenta, né, a tragédia do início ao fim. Então você tem a ama do Shakespeare, que é engraçada, né, na Ama da Romeu e Julieta, que é esse alívio cômico. Então eu tendo essa ideia, essa noção de que é preciso ter o alívio, né, essa interferência dos outros artistas criavam esse alívio para que no momento que o poeta entrasse, as pessoas estivessem realmente preparadas para criar suas próprias imagens, né? Então era um evento multimídia. Por quê? Porque a gente usava de dança, de fotografia. E o mais importante é o seguinte, é que antes nós fazíamos um mergulho
Todos esses artistas se reuniam, assim como no teatro a gente faz um ensaio de mesa, todos esses artistas se reuniam e a gente lia o poeta. Então o fotógrafo apresentava um ensaio de fotos que ele fazia a partir da inspiração de algum verso do poeta. Então quando nós fizemos o Lorca fala muito de laranjas, então ele fez um ensaio só sobre laranjas. E aí você fica com os sabores, com os odores desse universo do poeta. Então nós fomos um sucesso absurdo, né? No último evento que nós fizemos foi com o Renato Russo, que aliás foi minha inspiração, né? Todo mundo fala, a Marina falando quem foi que a inspirou a escrever poesia. Eu sou de uma geração em que assim, nós passamos pelo regime militar, então nas aulas de filosofia a gente estudava história da Grécia, nas aulas de educação artística a gente estudava geometria, que é a parte mais matemática das artes. Então na literatura a gente estudava a parte mais matemática da literatura também, métricas e a evolução histórica da poesia, os movimentos, mas a gente não tinha provocação para gostar de poesia. Então para mim a escola nesse sentido foi um serviço, embora estudando no Santo Inácio, que é a escola do Vinícius de Moraes, que foi onde Cazuza estudou, eu tive uma experiência que foi muito bacana. Isso eu queria deixar aqui também para os professores, que era um caderno chamado Caderno de Novidades. Todos os dias eu era obrigada a escrever alguma coisa, alguma novidade. E era livre, podia escrever o que eu quisesse. Então chegou um ponto que eu não tinha mais o que escrever. Aí eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, vou escrever isso por que hoje? Aí ela olhou para os lados assim e falou, escreve sobre a mala do teu pai, mala de trabalho. Mala do meu pai? Aí eu olhei e pensei que, gente, aquela mala é mágica, a nossa vida está toda contida naquela mala. A minha subsistência, a nossa subsistência está contida naquela mala. Então aquela mala passou a ser mágica para mim. Então talvez a ideia da poesia tenha começado a surgir por causa do Caderno de Novidades. E aí depois, quando eu fui para Brasília, minha mãe tão entusiasmada, as mães são maravilhosas, né? Minha mãe tão entusiasmada com o Caderno de Novidades, levou, conversou com a professora, disse que aquilo era o máximo, e aí eles adotaram também lá na minha escola em Brasília o tal do Caderno de Novidades, que passou a se chamar Caderno de Criatividade, para não ser tão plágio assim do Santo Inácio. Então a escola me prestou um desserviço, mas também me prestou um serviço maravilhoso que foi a liberdade, né? Mas pena que essa liberdade veio quando eu era mais nova, depois veio no segundo grau essa coisa do ensino da literatura, da matemática, né? Eu me lembro de uma cena, aliás esse filme todo mundo tem que assistir, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, claro que nos inspira, né? Tem personagem louco, ele mandando rasgar aquela página onde se fala da matemática, da equação para um poema ser bom. Então, esses professores com certeza inspiram muita gente, né? O que mais? Deixa eu ver. Então vamos passar para frente. Sim, a gente tinha a apresentação de colagem cênica. Eu já comecei a viajar aqui, mas eu nem terminei ainda o formato do evento. A gente tinha a apresentação de colagem cênica de poemas homenageado pelo grupo de atores mirins Metrópole e Haikai. Chamava Haikai porque eram pequenininhos. Metrópole é uma brincadeira, porque Haikai a gente sabe que está sempre falando de natureza. Né, dirigido por Paulo Avenho, né? Jogos poéticos e cênicos de salão, sorteios de brindes, em geral livros e CDs. A gente sempre estimulava as nossas crianças e a nossa plateia com esse sorteio de livros. Todo mundo ficava até o final e tínhamos apoios, as livrarias nos apoiavam e tal. Depois a gente fazia a rodada final, onde qualquer pessoa da plateia se inscreve e lê um poema da própria autoria, ou de qualquer outro poeta. Momento de total democracia poética. Isso era importante, porque as pessoas querem falar, né? Não querem só ficar ouvindo poesia, querem dizer. Então a gente abriu o microfone e nisso a gente criava essa democracia que não existe no teatro. A plateia fica meio como vocês aqui, né? Só fico falando eu. E lá não, lá a gente tinha essa possibilidade, diferentemente do teatro, da plateia participar também. Então com esse evento, a gente teve muito sucesso, tivemos muitos apoios, não trabalhávamos com dinheiro, os artistas viam a possibilidade de mostrarem os seus talentos através do movimento das poéticas. Mas foi muito dolorido também, a gente fez tanto sucesso
que houve quem quisesse nos separar, e o João. Então chegaram para o João e disseram: olha, os poetas vão boicotar o evento de vocês porque os outros artistas estão aparecendo. Mentira, os poetas estavam adorando porque tinha público, né? A gente estava abrindo o leque. E aí nisso o João ficou um pouco amedrontado, nós nos separamos e as pessoas achavam que eu não continuaria porque eu não tinha força da Universo comigo, que era o João. E aí o que eu fiz? Falei, vou começar a fazer homenagem aos poetas vivos da cidade. Fizemos uma homenagem ao Mano Melo, não sei se vocês já ouviram falar, que é um poeta divertidíssimo, assim, e amadíssimo por atores globais e tal. Então, no evento seguinte, onde eu estava sozinha, foi maravilhoso, porque todo mundo estava ali por conta do Mano Melo. E nisso a gente deu sequência ao movimento e não terminamos. Mas houve disputa. Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena para muita gente, pegando muito espaço. Então a poesia também tem dessas coisas, né? Em todo lugar, né? Enfim, mas esse foi o movimento das letras poéticas. Eu queria passar 2 vídeos para vocês terem uma dimensão realmente do que era. Evento multimídia que reúne em um mesmo ambiente música, foto, teatro, vídeo, dança e literatura. O movimento Letras Poéticas prestou homenagem na edição do último dia 27 ao cantor e compositor Renato Russo. Durante o evento também foi lançado um site do cantor. Através da música, Renato Russo passava poesia. Em um evento no Rio de Janeiro, artistas e poetas mostraram como as letras do cantor e compositor são vivas e atuais. Motivo de choque, pavor, preconceito, receio. O movimento Letras Poéticas é um evento multimídia que escolhe sempre um poeta para ser homenageado. E por que vocês escolheram o Renato? Eu vou te responder com uma pergunta. Que país é esse, hoje? Renato Russo. O principal objetivo do movimento é aproximar as pessoas da poesia. E para isso foram apresentados vídeos, performances e, claro, as leituras. O ator João Velho, um dos convidados, escolheu para ler a música A Dança. É uma crítica a essa juventude que não pensa, só faz as coisas porque alguém falou que é legal e aí a galera tá toda junta, então vamos fazer isso. Ele critica essa falta de personalidade, a falta de atitude. Não faltou criatividade nas apresentações. A atriz Patrícia Carvalho, por exemplo, mesclou música com poesia. Já os atores mirins do grupo Metrópole Haikai mostraram uma colagem cênica com poemas do músico. E em um telão, fotos de Renato e vídeos, como a entrevista com Arthur da Pieve, que escreveu uma biografia sobre o cantor. O palco não contou somente com admiradores do ídolo pop, mas também com grandes amantes da poesia. Os cafifas se apaixonam, os valentões apanham. Mano Melo, a importância de Renato Russo para a poesia. Ele foi uma pessoa, né, que o poema, mesmo sem música, seria o impacto, você viu aqui hoje, né, quando as pessoas dizem sem música. Então é uma poesia muito forte. Eu acho que o Renato, ele foi um poeta, o poeta do rock. E ele fala muito intimamente a cada uma das pessoas. Ele fala aquilo que a gente sente. A impressão que dá é que ele está falando exatamente contigo. Acho que o Renato deu uma enriquecida tremenda no que a gente hoje fala de música brasileira. Depois que eu comecei a ouvir as músicas do Legião, eu comecei a repensar minha maneira de compor. E dentre tantos convidados, 2 eram muito especiais, o filho e a irmã de Renato. Eu gostei muito da honestidade, da sinceridade das pessoas, sabe? E da forma como elas têm amor, não digo só pelo Renato Russo, mas eu suponho que com todos os outros poetas homenageados, seja da mesma forma, emocionante, bacana. Eu gostei muito. E Renato Russo, nosso trovador, também deve ter gostado. Meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta, chega de maldade.
movimento Letras Poéticas completa agora, em agosto, 1 ano de militância poética. O evento surgiu do encontro de 2 amantes da poesia no Café do Letras e Expressões do Leblon. Ele, João Luiz de Souza, professor de literatura e assessor cultural da Faculdade Universo, e eu, Paula Wenck, professora de teatro e diretora multimídia. Depois de inúmeras conversas, formatamos que o nosso evento sempre prestaria uma homenagem. Faríamos assim um mergulho no universo do autor, no caso, um poeta. Eu não poderia fazer de outro jeito, já que é essa a dinâmica do teatro de onde eu vim. Chamaríamos também poetas cariocas contemporâneos que diriam seus próprios poemas e também do homenageado. Faziam parte da equipe desde o início meus 2 amigos tão queridos, Gito, brilhante desenhista, poeta e performer, e Luiz Prado, nosso produtor sempre onipresente. Andréa Paola passou por aqui durante a minha ausência, enquanto seguia a viagem pela França de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e tantos outros. Aos poucos, novos poetas foram sendo descobertos, principalmente por João, através de seu carisma que tanto seduz as pessoas para a poesia. Nossas pesquisas resultaram em vídeos, performances teatrais do grupo infantil Metrópole Haikai, dirigido por mim. Passamos também a ter números de dança, mostras eletrônicas de desenho, ensaios fotográficos, enfim, de fato as letras passaram a se movimentar em todas as outras áreas das artes. O poema, para nós, não seria apenas o resultado final de uma inspiração, mas a provocação inicial para todas as outras artes. Nosso terreno já dando frutos, João partiu para plantar onde havia terra sedenta. Surgia assim o Dizer Poesia, nosso evento irmão. E o movimento acabou então absorvendo a poeta Adriana Monteiro de Barros, responsável hoje pela divulgação, Marcelo Gibson e Tatiana Carvalho, nossos videastas. E no quesito fotografia, outro amigo talentoso, Paulo Batelli. Hoje, sinto que cumprimos nossos propósitos e continuaremos a cumprir por amor à poesia, sempre enaltecendo a beleza e o pensamento, sempre transvendo o mundo pelos olhos desses poetas divinos e humanos, iluminados e transgressores. Há 1 ano atrás, o bonequinho Gito dizia: minha vida de poeta e artista é sempre colorida, espontânea e despretensiosa. O resto é mentira. Há 1 ano atrás, anunciávamos num poeminha teaser que fiz para o nosso primeiro folheto. E hoje continua a ser nossa estrofe de Guerra em Paz. Se você é gente curiosa, junte-se ao nosso desvario. A poesia está em polvorosa, novidade de dar arrepio. Sucumbe, cidade maravilhosa, aos novos poetas do nosso Rio. Vamos ver. Essas são as nossas filipetas. O Gito, a gente entendeu o seguinte, que todo poeta tem uma criança dentro, né? Que fica ali. Eu convivendo esses dias com o coronel, com o Lejanta, são 2 meninos. Então, assim, e a gente tem que manter essa criança viva, que brinca com as palavras. Então a gente tinha um bonequinho que chamava Gito, que na verdade é o nome do nosso desenhista, e ele sempre fazia um desenho de se o Gito entrava no universo do poeta. Então aqui a gente fez uma homenagem a Fernando Pessoa e outros poetas portugueses, que fez esse desenho lindo. E aí a gente tínhamos apoio da gráfica, fazíamos tudo sem dinheiro, só por amor à poesia. E os artistas que vocês viram, Zezé Mota, tem o Calone também ia, a Elisa Lucinda, as pessoas iam porque queriam estar falando poesia, ouvindo poesia. Ninguém recebia cachê, não. A irmã do Renato Russo pagou a passagem dela. Então, assim, por isso que vocês fazem aqui em Dois Córregos é muito bacana. E não é preciso ter essa blindagem, esse medo do artista, não, porque eles querem vir, eles querem estar aqui. Vamos lá, vamos em frente. São outras fotos dos folhetos que a gente fazia, seu Drummond. Bom, isso é importante falar. O que vai ser o movimento de Letras Poéticas agora? Vou fazer oficinas de multiplicação por todos os municípios brasileiros através de leis de incentivo ou através das secretarias municipais de cultura ou educação. Dessa forma, a gente vai criar palco para poetas e artistas locais. Então, o que a gente percebeu? Não tem teatro nas cidades pequenas. Então, se eu vou, eu percebo as lideranças. E aí eu vejo qual é a escola de teatro
que tem na cidade, você vai à escola de teatro, à escola de dança, tem aula de artesanato, tem alguém que conhece fotografia, você junta os artistas da cidade, e você pode criar um movimento de letras poéticas, a gente pode unir com roteiros e vídeos também, e a própria cidade continua a fazer seu próprio movimento. Então a gente quer criar palco para a cidade, né? Então eu vou virar empresária agora, vou abrir a Vem Produções Artísticas, é verdade mesmo, não é piada não, e a gente vai começar a percorrer, a fazer essa multiplicação por todas as cidades. Bom, agora eu falo do livro. O livro, naturalmente, por eu ter essas características todas, ele é um livro multimídia também. Então a própria capa tem fotos minhas, que já é uma transgressão, porque você não bota foto de autor na capa, mas é que eu sou personagem do livro. Eu me utilizo, assim como o mestre Diário, do Luiz de Oliveira, se utiliza o Dedos Mesmos, eu também resolvi contar uma história minha. Então, e aqui eu fiz uma colagem, né, tem um trabalho de artes plásticas, né, na capa, onde eu fotografei essa colagem e fiz a capa. Vamos para frente. Então, eu vou contar um pouquinho da história desse livro. Antes de eu encontrar com o João, eu tinha me apaixonado por um pianista. Mas esse pianista estava num momento meio complicado. Assim, ele tinha passado por um namoro em que a mocinha tinha feito muito mal a ele. E como eu tinha lido alguns livros de psicologia masculina, a próxima que vem sofre horrores. E tudo que ele não pôde, né, resolver com a outra desconta na próxima. E eu percebi isso, eu achei que a coisa não ia dar muito certo não. Mas aproveitei a serotonina da paixão para criar. Então, daí eu busquei os mestres, os poetas, comecei a escrever. Então, esse livro, aí eu vou falar um pouquinho da sinopse. Então, a poetisa se apaixona por um pianista e em casa, no seu mundo interno, sonha com a concretude do romance, mas aos poucos percebe a impossibilidade. A protagonista vive o luto, busca por mestres, poetas, filósofos, divindades e supera a dor, transformando o que vê em poesia ou expressão artística. Ao sair de casa, a poetisa observa o comportamento feminino e masculino nos bares, boates, cotidiano do cidadão brasileiro, seus políticos e personagens característicos. A força da criação é que impulsiona a retomar a felicidade no campo pessoal. Então, já é uma transgressão um livro de poesia com o nome em inglês, zoom in, zoom out. Mas zoom in quer dizer um movimento de lente que fecha. Então, no momento em que eu estou falando das minhas dores, amores, das minhas angústias, esse é o momento zoom in, que a lente, o olhar fecha, converge para o centro. E o zoom out é quando a gente abre a lente. Então, esse é o momento quando eu olho para o mundo. E esse movimento, acho que a Alice Ruiz, na palestra que eu assisti, que eu estive aqui virtualmente, vi pela internet, ela fala que nós poetas temos que estar nesse movimento de abrir e fechar, né? De entrar e sair. Então eu não poderia chamar o livro de abre e fecha, que é o que a gente fala para os câmeras, não é? Abre, fecha. Imagina um livro chamado abre e fecha. Ia ter um duplo sentido que eu não queria que tivesse. Então eu resolvi assumir e botar em inglês mesmo, né? Zoom in, zoom out. E quem quisesse reclamar, eu vou ser fiel à verdade. O que mais? Então pode para frente. Então, para cada poema zoom in, o que eu fiz? Uma foto em close. Sempre dizem, não associe imagem ao poema, porque o poema já sugere imagens. Mas aí o que eu fiz? Eu criei uma nova poética para que esse livro fosse concebido realmente de uma forma multimídia. Então, o que eu pensei? Já nos momentos eu vou fazer uma foto de dentro da minha casa, do meu interior, que tem uma associação poética com o poema em questão. Eu não vou estar traduzindo o poema, vou estar criando uma poética nova. Então tá, para cada poema zoom in, uma foto em close, transformada em desenho. Sim, se eu trabalhasse com foto, ficaria muito realista. E poesia é o estado do sonho, é o estado do delírio, é outro estado. Então eu trabalhei essas fotos para que elas se transformassem em gravura, Photoshop, né? E depois incrementei com o que a gente chama de brushes, para ficar bem feminino, vocês vão ver. Onde é que eu estava? Então, o mundo externo, no momento zoom out, o mundo externo que agora inspira o olhar da poetisa. Na outra metade do livro, temos os poemas roteirizados para o teatro,
e fotos representativas dos ensaios. O livro contém um CD com os poemas ditos pela própria poetisa. A trilha é composta e executada. A trilha do CD é composta pelo próprio pianista. Depois ficamos amigos, ele me ofereceu a obra dele. Então eu, a poetisa, dialogo o tempo inteiro com a música dele. Não, peraí. Volta pra lá. Calma aí. Então, só para complementar, no momento zoom out, no momento zoom in, eu falei das fotos de dentro da minha casa. No momento zoom out, são fotos de fora da minha casa, fotos de Ipanema. E criei essa conexão também com os poemas. Então, para cada poema tem uma foto, mas eu não estou sublinhando as imagens do poema, estou sugerindo uma outra coisa. E na peça, o que eu fiz com a peça? Vamos falar de linguagem, né? Adaptação de linguagem. Eu criei 4 vozes, 4 personagens que falassem por mim. A voz da poetisa, que eu me inspirei no elemento ar, etérea, aquela que conecta as coisas. Pensei também na voz da diretora, da concretude, elemento terra, né? Depois pensei na mulher, fogo, Eros, não sei nem explicar porquê, né? E a menina fluida, aquela que sonha, chora. Então essas 4, essa esquizofrenia dialogavam. Por que isso? Porque no teatro você precisa ter dinâmica, né? Já que a gente está falando de adaptação de linguagem, no teatro você está trabalhando com o plano aberto e você precisa ter ação. Então eu me dividi em 4 e os personagens sugeridos não apareciam. No CD, o que eu fiz? No CD eu tinha a referência daquelas histórias. Sabe aqueles CDs de historinha que a gente bota para dormir, criança? Então eu vi muito esses CDs. Então no CD eu criei essa dramaturgia sugerida, porque o livro, cada poema é um poema em si, mas eu fiz de uma maneira em que eles tivessem uma dinâmica que você percebia o percurso da heroína. Então no CD isso pode ficar até mais claro. Eu usei de efeitos sonoros, eu dialoguei com o pianista. Então vai ser bacana ouvir gente, essa pessoa sentiu isso ouvindo aquela música que está tocada por aquele pianista. O CD de tudo é o que eu mais gosto, e que surgiu também de uma maneira incrível assim. Isso eu não vou contar porque a gente não tem muito tempo. Mas então a ideia do CD é como se fizesse cinema para cegos. Você escuta, você percebe os espaços físicos por onde ela vai, né? Já falei sim, tem uma mídia também. Outra mídia são as bolsas. Aqui nessas bolsas tem poeminhas. Uma artesã me sugeriu, Paula, vamos trabalhar com essa ideia da feminilidade, da poesia. Vamos pegar umas calças jeans e vamos transformar em bolsa, e a gente bota uma porção de coisas femininas e vamos botar seus poemas por aqui. Então agora os poemas estão caminhando pelas ruas. Então pela primeira vez essas bolsas chegaram para mim ontem, né? Então tem os poeminhas aqui também. Então a gente a ideia é sair do livro assim como a poesia era antigamente, né? Que nasceu junto com a música, depois foi para o livro, e a ideia é que saia do livro, que vai para todas as artes. Então vamos em frente. Tá, esse poema eu vou dizer depois para vocês. Vocês só um exemplo de como acontece no livro, pode ir para frente. Esse é o poema, pode ir para frente. Poema. Aí depois aqui não dá para ver direito. Esse é o poema que é uma noite de amor entre uma poetisa e um pianista. No livro fica mais claro isso. Isso aqui é uma bonequinha chamada Paula, que eu vi na loja Americanas, que ela veio com um pianinho do lado. E aqui é um troféu que eu ganhei de melhor espetáculo no Senac, eu acho. Então, assim, eu fiz uma foto fechada dessa bonequinha. Então, ao invés de eu colocar uma mulher, eu botei essa foto de dentro da minha casa, só para vocês entenderem essa relação dessa nova poética. E aqui são fotos dos ensaios, né? Eu fiz um curso de montagem, que esse poema sendo dito, uma fazia a voz da poetisa, essa aqui é a Eros. E aí eu vou dizer esse poema agora para vocês, como eu digo teatralmente. Né? Deixa eu ver qual é a próxima. Não, então volta. O poema chama Piano em Caldas. O pianista vem, piano de lontano, abre a tampa e rege provocando. Faz concerto e desconcerta sua musa agora descoberta. É anarquia musical roubando alma, eu destronada ofereço e bato palmas.
O artista me solfeja no pescoço. Resposta: eu colchei com as coxas. Resultado: surge um sol sustenido, suspendido debaixo do umbigo. Me toca, me beija, me tortura, me nota, me clava, me partitura. Vem de lá, vem sem dó, vem cheio de si e me dedilha por aqui e por ali. O metrônomo não mais alcança o alegre nervoso dessa dança. Não se sabe nem mais quais são os meus ou os seus pedais. Há muitos já se foram para as cucuias, os esquerdos e os direitos autorais. O coro come, em agudos e graves, a sinfonia improvisada que ele faz. O staccato segue firme o seu compasso, o volume aumenta e é só estardalhaço. Mas no instante mágico da pausa tônica, o músico em harmonia me mela o dia em todos os cantos e contracantos desse quarteto onde a gente jaz. Silêncio, pausa, reverberação. Eu, poetisa violada e feliz, ainda semi-confusa, mas jamais em ponto de fuga, mesmo me sentindo bemol num doce mínima, breve, junto forças pro acorde, toco o seu diapasão, fico toda afinada e mais uma vez eu peço bis, bis, bis. Então agora, se for perceber, eu fiz esse poema para o YouTube. Pegamos uma faixa Pegamos uma faixa do DCD, que aí eu vou estar dialogando, se eu poder perceber, eu vou estar dialogando com o piano dele. Eu desconstruí a música dele para conseguir dialogar com ele. E vocês vão perceber que a minha voz, o jeito de falar está completamente diferente. Porque justamente eu tinha um estúdio e esses recursos. Minha voz está mais baixinha. Inclusive, quando eu gravei esse poema no estúdio, eu gravei assim, mais teatral, mais aberto. Quando eu coloquei a música, eu vi que não dava certo, porque eu tinha que perder a minha melodia da minha fala para poder caber a melodia do piano que estava dialogando comigo. Então, vocês vão perceber que eu falo mais baixo, mais in, né? Eu tinha o recurso do microfone. Então você muda o jeito de falar, você cria uma nova linguagem, porque você está aqui para outro meio. Então, e esse vídeo foi feito para o YouTube, então assim, não houve uma produção, imagens foram colhidas e ele fez uma brincadeira louca com essas imagens. E aí no Facebook a gente postou e foi um maior sucesso, uma forma assim também de disseminar a nossa poesia. O pianista vem, piano de Lontano. Abre a tampa e rege provocando. Faz concerto e desconcerta, sua musa agora descoberta. É a anarquia musical rogando alma, eu destronada ofereço e bato palmas. O artista me solfeja no pescoço. Resposta: eu colcheio com as coxas. Resultado: surge um sol sustenido, suspendido, debaixo do umbigo. Me toca, me beija, me tortura, me nota, me clava, me partitura. Vem de lá, vem sem dó, vem cheio de si e me dedilha por aqui e por ali. O metrônomo não mais alcança o alegro nervoso dessa dança. Não se sabe nem mais quais são os meus ou os seus pedais. Há muitos já se foram para as cucuias, os esquerdos e os direitos autorais. O coro come, em agudos e graves, a sinfonia improvisada que ele faz. O staccato segue firme o seu compasso. O volume aumenta e é só estardalhaço. Mas no instante mágico da pausa tônica, o músico em harmonia me mela o dia em todos os cantos e contracantos desse quarteto
onde a gente jaz. Silêncio, pausa, reverberação. Eu, poetisa violada e feliz, ainda semi-confusa, mas jamais em ponto de fuga, mesmo me sentindo bemol, não dou a semínima. Breve, junto forças pro acorde, recomeço então pelo refrão. Toco o seu diapasão, fico toda afinada, e mais uma vez eu peço: bis, 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 bis. Perceberam a diferença da fala? Que não dava para falar desse jeito que eu falei aqui lá. Então são adaptações de linguagem que a gente tem que fazer. Eu tinha que dialogar com o piano. E se perceberam como a voz ficou sexy? É só falar baixinho, com um bom microfone, né? O que mais? Vamos em frente. Sim, esse é um poema zoom out, né? É o momento que eu estou observando as meninas, o comportamento feminino. Na época tinha muito baile, tem ainda, né? Aqueles bailes funk, que as mulheres parecem carne fresca no mercado, parece que está no açougue, assim, quando eu vi aquelas imagens na televisão. Aquilo me incomodava muito, né, essa mulher. Então eu vou ler esse poema para vocês, depois eu vou mostrar como é que ficou no CD, porque eu confesso, eu sei que vai ter gente que vai ver isso no YouTube, eu não sou muito fã de funk não, mas eu fiz um funk porque eu queria pegar as meninas que gostam de funk. Eu tive uma experiência interessante porque eu botei para 3 meninas que são alunas minhas, que vivem com aquele shortinho desse tamanhinho, e aí botei o funk para elas aumentar o comprimento do short. Ou seja, eu fiz um estilo que não é muito a minha cara, mas eu atingia o objetivo, né? Então o poema, eu vou dizer quase que de forma branca, como a gente diz no teatro, sem muita interpretação, só para que vocês entendam. E peço desculpas, mas eu uso um palavrão, porque não tem como não usar esse palavrão nesse poema. Então chama Saga das Marias no Covil do ano 2000. Doces meninas, em sonho esperadas, sacrifício das mães por suas mamadas. Pai endividado quer dar boa educação, elas crescem e vão ao cruel mundo cão. Marias Carolinas da Zona Sul encontram pitbulls nas baronetes. Marias Zefinas do túnel além, nos bailes funk, são todas tietes. Boca na língua, na nuca, hoje é olá. Canção tribalista é mais que alvará. Coisa de momento é mão no peito. Pegar na vara é sem preconceito. Beijam pegam 3, sarram 8, no instante partem logo pro coito. O macho moderno é tão esperto, morre no romance, ganha apetite, troca saliva, herpes e dá vaginite em qualquer vadia por aqui por perto. Balão de festa é camisinha inflada, chapéu de elástico é peruca de touro, língua de sogra não adianta de nada, traçam a filha dando é muito no couro. Filhinha tão virtuosa, virou apenas aquela gostosa. Antes princesa, agora cachorra, vaso em flor, depósito de porra. Não tinha como não falar. Não tinha como não falar de outro jeito. Vou falar de depósito de esperma? Não, é de porra, cachorra. Então, é o único palavrão que eu uso no livro. Então, aí bota como que ficou. Eu não gosto de funk, gente, mas tive que usar. Saga das Marias, no Covil, do ano 2000. Doces meninas em sonho esperadas, sacrifício das mães por suas mamadas, pai endividado quer dar boa educação, elas crescem e vão ao cruel mundo cão. Marias Carolinas da Zona Sul encontram pitbulls nas baronetes. Marias Zefinas do túnel além, nos bailes funk são todas tietes.
Boca na língua, na nuca, hoje é olá. Canção tribalista é mais que alvará. Coisa de momento é mão no peito. Pegar na vara é sem preconceito. Beijam 1, pegam 3, sarram 8. Num instante parto logo pro coito. Macho moderno é tão esperto. Morre o romance e ganha apetite. Troca saliva, herpes e dá vaginite em qualquer vadia por aqui por perto. Balão de festa é camisinha inflada. Chapéu de elástico é peruca de touro. Língua de sogra não adianta de nada. Traço sua danada dando é muito no couro. Filhinha querida e formosa virou apenas aquela gostosa. Antes princesa, agora cachorra. Vaso em flor, depósito de porra. Porra. Começaram a dançar, elas começaram a ouvir a música, começaram a ficar sem graça. Então é isso. Então o primeiro momento do CD é lindo, né? São as minhas músicas internas, é o piano. O segundo, eu vou pro bar, é barulho, é barulho de cerveja, é música ao vivo, é funk. O mundo externo é outra coisa, né? Enfim. O que mais que eu vou falar agora para vocês? Deixa eu ver. Não sei, eu tinha tanta coisa para falar, não sei, será que eu falo mais poesia? Não, eu queria falar uma coisa que é importante. Sim, aqui é a foto, zoom out, né? A foto da Baronete, que é justamente uma boate que tem lá no Rio, que tem brigas terríveis. Lá o pessoal não tem a cabeça que o pessoal tem aqui de artes marciais como poesia, não. Lá os jiu-jiteiros são pitbulls. Tem que fazer oficina com você lá, para poder entender o que é. Então essa é a Baronete que fica na minha rua. Por que tá em azul? Assim, eu usei nas gravuras do zoom-in, a coloração das fotos, das gravuras, iam a partir da minha emoção. Então, quando vocês viram aquela gravura vermelha, eu estava no auge da paixão. Aqui nos momentos no auge, eu sempre uso o amarelo ou o azul, dizendo é luz de fora, dizendo se é luz, se é dia, se é noite. Então aqui a Baronete, no caso noite, está em azul. Então o tempo inteiro eu estou fazendo poesia, inclusive nas artes plásticas, né? No CD, no teatro, enfim. Então eu queria falar uma coisa que eu acho importante, foi sobre o meu despertar para a poesia. Eu assisti um espetáculo uma vez chamado Freud o Visitante, de um autor chamado Henrique Manuel. Ih, acabou? Já? Gente, eu não faço não, vou falar outra coisa. Eu vou dizer um poema para finalizar. Tinha muita coisa para falar, mas muita. Fica pra próxima, ó. Olha só, cara de pau eu aqui dando dica. Eu vou dizer um poema porque eu achava que era 1h30, juro pra você. Eu achei que eu queria que fosse 1h30. Eu vou dizer um poema que não é meu, é um poema do Paulo Beto Meirelles. Eu tô morro de inveja desse poema, eu queria que eu tivesse escrito esse poema. Então eu fiz a minha versão dele, que o Paulo Beto deixou, inclusive botei no espetáculo meu. E quando eu fiz uma palestra na Fingers, que é minha patrocinadora, isso é importante dizer, meu livro foi todo patrocinado, eu não busquei patrocínio. Tem uma frase dele que eu fiquei muito aproximada dos apoiadores. O Roberto Tais disse, ela mergulha e logo salta nas águas de uma exuberante feminilidade. Aí a Fingers, que é uma empresa de unhas postiças, cílios postiços, que é coisa mais exuberante que isso, eles me patrocinaram. Então o livro é todo meu. Meu primeiro livro é meu, não tem nem editora, eu fiz do jeito que eu quis. Você acha que os editores iam deixar fazer isso? Não deixaram. Mas aí eu fiz do jeito que eu queria. Então nessa palestra da Fingers, foi muito engraçado, porque eu estava falando não com pessoas assim desparecidas como vocês, que gostam de poesia, mas eu estava falando com boy, com gente que nunca tinha visto, nunca tinha ouvido poesia. E aí foi muito engraçado, teve um rapaz que pegou o livro, que todos eles ganharam o livro, né? Fazia parte do acordo, todos os funcionários da Fingers ganharam o livro. A gente foi para um hotel fazenda e eu estava lá no meio daquele pessoal todo que tinha meu livro. Eu me sentia, na verdade,
eu não me sentia nua, não, eu me sentia transparente, as minhas vísceras estavam ali à mostra, né? E aí eu falei esse poema pro dono da Fingers, que foi um cara que acreditou no que ele acreditava, né? Unha postiça, pra que unha postiça tem unha? Então ele foi buscar uma coisa lá fora, sem saber falar inglês, e eu falei esse poema pra ele, e ele ficou mudo, assim, depois veio a fala dele, ele não conseguia falar, né, o poder da poesia. Mas o que eu ia contar que eu achei engraçado, foi a primeira pessoa que me trouxe o livro, esse boy, eu tava falando do boy, né? Quando ele trouxe o livro pra mim, a senhora pode autenticar o livro? Eu falei assim, autenticar. Aí eu pensei, mas você sabe que você está certo? Você está certo, agora eu não vou mais autografar livro, não vou autenticar. Porque se eu não escrevi, tem alguma coisa escrita minha aqui? Não tem, foi a máquina que escreveu. Então eu tenho que assinar para autenticar, para dizer que o livro foi escrito por mim. Aí a partir disso, quer dizer, foi uma forma jocosa de incluir aquele rapaz no contexto. E aí eu sempre referi a ele, diria que agora eu só vou autenticar livro, não vou mais autografar. Então eu vou dizer esse poema para o Eduardo. E todo mundo fala tanto do Eduardo. Então eu vou ficar só me repetindo aqui, né? Então, para não me repetir, eu vou dizer esse poema para ele. Que eu gostaria que fosse meu esse poema. Aliás, eu vou escrever uma peça junto com o Paulo Beto, em que esse poema se personifica. Ele vira uma pessoa, vira gente, e ele vai ter que conviver com essa disputa minha e dele, porque eu queria que esse poema fosse meu como filho. Então, eu vou dizer a minha versão do poema para você. Eu sigo no sentido contrário. Tudo que é inviável, eu priorizo. E tudo que é incerto, eu creio. Eu moro na impossibilidade. Onde não tem texto, eu improviso. Onde não há sentido, eu crio. Eu me limito no infinito. É pro mito que eu me empresto. Se eu personifico a arte, é porque eu preciso. Eu sigo no sentido oposto. É abdicando que evoluo, é no receio que eu caminho, onde não existe terra fértil, eu semeio sonhos. Ou então, onde existe terra doce, eu semeio sonhos. É na dúvida que eu aposto. Aquilo que ninguém acredita é o que me move. É na falta de direção que eu sigo, é da fonte da imprecisão que eu bebo. É no jogo do erro que eu me ganho, é na criação que eu me reciclo. Eu sigo no sentido inverso. É no ponto final que eu recomeço. É do conforto que eu furto a fúria. Sou movido pela escuridão. De qualquer armadilha saio vivo. A corda bamba é o meu chão e a imprevisão meu paraíso. Beleza. Se eu tivesse mais 5 minutos, eu queria dizer um poema meu que eu nunca disse em lugar nenhum. E que ele está sendo estudado por psicanalistas. Será que eu tenho 5 minutos? Não tá. Eu nunca falei, gente, em lugar nenhum. Chama Corpo a Corpo. E a linguagem dele é uma linguagem de bar. Mulheres falando de homem em bar. Então tem que pensar dessa forma. Então, gente, eu também escrevo soneto, eu escrevo trovas, redondinhas. Mas, assim, dependendo da situação, é a linguagem do cotidiano mesmo. Então, corpo a corpo, ou mulheres em mesa de bar, vulgo poemão. Pobre destino dos homens, fardo eterno, nascem com flechas no meio das pernas. E elas incham, se espicham e avançam, mirando os alvos femininos que dançam, múltiplos em esferas, a piscarem rebolantes pelas calçadas, vias e estradas adiante. Pobre homem cão, que o fizeram com uma coleira esticada e invisível no meio do quadril. São mimados e sábios com suas casinhas, abrigos apertados, quentes e tão úmidos, túnel, canil. Eles geram um universo de sementes diárias. Nós, reservadas, ao mês só temos uma desova. Se amam, é um tormento frequentar uma só cova. A tentação é presente nas praias, no bar da esquina, na missa e no calendário do posto de gasolina. Os homens desejam e querem. Traem solenemente suas mulheres. Então elas descobrem e os abandonam, enraivadas por esses cachorros loucos. Daí eles sofrem e se embebedam em mesas de bar. Sentem um vazio no fundo. Sentem muita saudade do tempo que tinham as mães e suas mamadas, quando o amor se materializava leve e branco. E era possível sugá-lo e sugá-lo aos solavancos. É assim que mamam a loura gelada pela falta da quente que outro gaiato já esquenta em seu assumido lugar. Tomam cachaça pensando nas tetas da branquinha vulgar. Se pega a cerveja devassa, que
querem a lembrança da morenaça. On the Rocks e o whisky lembram uma ruiva cheia de apetite. Caracu é o leite gelado da negra mulata, mulher mucama, mulher que muito se ama, mulher mestiça, boa, vira-lata. Dando voltas no quintal, do canil a portões do puleiro, ainda os machos que ciscam como reis do galinheiro, não elegem como rainha nenhuma de suas princesas, reduzem o amor a sexo casual, livre, sem compromisso, julgam-se amados e são carentes justo por causa disso. Quando a moça se arrebata e oferece sentimento e carinho, já estão prontos para o próximo bote, de olho em outros destinos. Já os mais atléticos nos procuram no esporte, querem ver penetração na cesta de basquete, correm de carro para guardá-la na garagem, enfiam a bola de vôlei no chão do adversário, querem ver um chute entrando com a bola no gol, querem a todas encaçapar na mesa de bilhar. Porém, minoria pequena, com plena certeza, dos homens experientes que agem com destreza, são os machos plenos, potentes, viris e verdadeiros, não comem uma por dia, e sim uma o dia inteiro. Macho criança aposta com os amigos e traça a menina se não lhe dança. Mas só uma vez, romance só se for otário. Macho adulto aposta na menina e dos amigos não aceita nenhum insulto, respondendo que não quer ser lobo solitário. Macho vacilante quer o número. Fala isso para os homens. Quer o número. O quanto, a nova conquista. Macho atuante gosta do nome, do quem, da eterna conquista. Esses amam suas escolhidas com poesia, dedicação, felicidade. Concentram nelas suas energias no diário esforço da fidelidade. Eles nos apelidam de benzinho, minha flor, minha doce querida. São esses os homens das nossas vidas. Por eles nos dividimos em duas, quando suas adagas em riche nos partem, fecundando o fundo do útero. Por eles nos multiplicamos em dois, quando procriamos em estado de parto, gerando filho, gerando fruto. Mulheres, atenção! Se alguma tem um desses, não deixe escapar porque ser em extinção. Adoramos o falotoque, a espada armada, a escultura nascentista divina. Devoramos para lá de contentes sorvete quente com calda transparente. Os gays, por sua vez, são ternas criaturas, não nos repelem, nos amam tanto e tanto que querem ser plenos com toda a alma pura. Ai, pobres seres masculinos, eu os amo a todos. Como erram, desinvestam, como são tolos. Como nos confortam seus peitos fortes e cabeludos. Como nos protegem todos os seus inúmeros músculos. Se parissem, talvez suportassem melhor a dor. Se gestassem, compreenderiam melhor o amor. Ah, pois que fiquem sem entender, porque por eles eu vou mesmo me perder. Sofrer e perdoar quando esses meninos não souberem amar. Não. Acalme-se, nobre cidadão. Se pensa que tem a segurança do meu perdão, é porque não compreendeu exatamente a situação. O dito anterior é um arroubo, lembrança de tempos passados, de tempos minguados, de mulheres engolidas e desmilinguidas. Não sou a dor de uma pobre, doce, sofrida Amélia. Nascida no calor das Américas, sou sim uma bromélia, sou amorosa, rosa, poderosa. Margarida bem me quer, muito mais querida em todas as formas de uma mulher. Sou também chuva de ouro, teu e o meu valioso tesouro. Hoje com tranca de proteção aos tantos piratas, saqueadores, homens cegos de um olho, mascarados de falsos amores. Esses destroem com bola de canhão a nau do feminino coração. Eu não repito o jargão, o patético jargão de que o homem não presta. A veia de esperança dos filhos caules ainda me resta. O perdão a gente já passou, tomou outro rumo. Sou livre de rancores, saudável em breve resumo. Coração puro de criança solta, solo fértil para semente. É isso o trunfo, bom humor, próprio de mulher inteligente. Menino, deixa eu falar para Alex. Menino, quer então brincar de amar? Deixa no canto o arco, os alvos, a flecha primitivos. Vamos brincar brincadeiras modernas, vamos ser criativos. Vamos brincar de pique-pega, de médico, de salto à distância. Vamos brincar de war, para conquistar o mundo e resgatar dessa guerra que gera o tal e famigerado vazio profundo. Vamos brincar de arte, vamos pintar o set com poesia e teatro. Muitas personagens ainda são de importância fundamental. Então eu sou muitas mulheres cruzando um palco iluminado, do primeiro ao último ato, um belo espetáculo musical. Múltiplo assim, não só de alvos, esferas, inflados e táteis, mas de perfumes, cores, sabores e misteriosas nuances. Vamos brincar de encantamento? Vamos brincar de romance?
Mas se ainda houver pelo futebol alguma insistência, tudo bem, sem problemas ou qualquer resistência. Tiro os meus colares, pulseiras, saltos e também brinco. Podemos jogar no mesmo time, tanto faz se Flamengo, Fluminense ou Vasco. Vamos botar fogo no corpo a corpo. Na hora do gol é que a gente se explode. Um camisa 10, o outro, claro, camisa 9. Partiremos então para um abraço sem demora, erguendo juntos a taça, a taça da vitória.